E aí, pessoal? Que legal. Saudade. E aí, tudo bem com vocês? Boa noite, boa noite. Boa noite, galera. Glória a Deus. Tudo bem com vocês? Tudo na paz, só vitória em nome de Jesus. Olha aí, a gente de volta. Só um momentinho, deixa eu só pegar um vídeo aqui, pessoal. Prontinho. Vou ver se deu certo aqui. E aí, galera, tudo bem? Glória a Deus, hein? Muito bom estar com vocês aqui. Hoje nós iremos abordar o tema O Dom da Profecia. Lembrando que os vídeos ficaram pendentes até o final de semana. Eu creio que a equipe já vai estar postando, tá bom? Benjamin, Deus abençoe, Benjamin, meu amigo. E aí, galera, só vitória? Como foi esses dias aí? Pra mim foi um pouquinho corrido, né? Teve o final de semana. Na sede, depois tive campanhas aí, eventos. Foi bem corrido. Aliás, eu tava até pensando que nos próximos trabalhos que a gente vai fazer, o próximo propósito que nós iremos fazer, que vai ser no YouTube, provavelmente eu faça de segunda a sexta, tá? Por quê? Porque aqui a internet em casa é bem melhor, principalmente para poder utilizar no YouTube. Vai ser mais viável fazer aqui em casa de segunda a sexta. Então vamos dar exemplo que o propósito dure 21 dias, né? Então a gente vai fazer 21 dias, sendo que vai ser de segunda a sexta. Segunda a sexta, segunda a sexta. Ok? Então, mas aí depois vou estar lançando tudo certinho, tá bom? Glória a Deus. Pessoal, lembrando que agora no próximo sábado, 8 da noite, às 20 horas, nós vamos ter o Night especial, vai ser muito forte, com a presença do nosso pastor, o pastor Jaime de Amorim Campos, ok? Vai ser muito legal. Próximo sábado agora, às 20 horas, aqui na sede, Night especial com o pastor Jaime de Amorim Campos e a galerinha dos Imortais, uma dupla aí muito abençoada, tá bom? Vai ser forte. Ayrton, isso aí vai ser o próximo propósito quando a gente for iniciar, tá bom? No YouTube. Aí vai ser de segunda a sexta, ok? Porque final de semana, como eu fico na sede, acaba ficando um pouquinho ruim a internet lá pra poder utilizar. Ela dá uma sobrecarregada, entendeu? Então eu prefiro usar aqui em casa, pelo menos só eu e minha esposa, e vai ficar muito mais fácil, ok? A gente vai fazer oração. Vai ser especial em nome de Jesus. Antes, deixa eu passar aqui um vídeo pra vocês. Deixa eu ver, a galera mandou aqui pra mim. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Primeiro você ouve a palavra, ela te dá a fé, a certeza, a convicção. Com essa convicção você torna. Então, se a Bíblia diz, os filhos são herança do Senhor. Tá na agenda sábado. Sábado. Vou só passar para vocês aqui. Então, sábado a gente vai ter nosso night especial com o tema Pais e Filhos, com a presença do pastor Jaime de Amorim Campos. Vai ser top. Top. E amanhã vai ter live? Sim, amanhã vai ter live. Amanhã teremos lives.
normal, ok? E o pessoal tá perguntando por que talvez não tenha live, porque é meu aniversário. Não, mas eu vou fazer sim, normal. Amanhã live, ok? Deixa eu fazer uma oração por vocês, em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, te agradeço, meu Deus, por esse momento em tua presença. E eu quero, meu Deus, que quando eu for meditar, ler esse estudo, não seja eu por si só, mas seja o teu Espírito lendo por mim. E ao falar, seja também o teu Espírito falando por mim. Pai, que cada coração venha a ser alcançado, cada coração venha a ser transformado, impactado, meu Deus, como ouvir a tua glória. Senhor Espírito Santo, tu és bem-vindo no nosso meio. Pai, que cada vida, meu Pai, seja impactada, que cada pessoa seja transformada. É o que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Que essas lives venham verdadeiramente transformar vidas, impactar, em nome de Cristo Jesus, para a glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. Bora lá. Quando é a live do culto? Não sei se você tá falando, Júlio, do Night. Passa no Facebook, tá bom? Night for Jesus no Facebook. Pessoal, então, lembrando que sábado, 8 horas, Night especial, ok? Galera, e hoje nós vamos falar sobre o dom da profecia. Lembrando que, se eu não me engano, tem 2 ou 3 vídeos pendentes, porque deu aquela queda, né, no Instagram, enfim. Creio que até o final de semana esses vídeos já estarão disponíveis no canal, tá bom? Hoje nós falaremos sobre o dom da profecia, ok? Dom da profecia. Dom da profecia. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Dom da profecia. Baseado mesmo, como a gente sempre tem feito aqui, 1 Coríntios 12, do versículo 7 ao versículo 11. Versículo 7 ao versículo 11. Como eu expliquei anteriormente, a descrição mais simples dos dons do Espírito é dizer que 3 deles dizem algo, 3 fazem algo e 3 revelam algo. Eu já tinha explicado isso em lições anteriores, mas vou falar aqui. 3 dons de expressão vocal que dizem algo. No caso é a profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas. 3 dons de poder que fazem algo. O dom da fé, operação de milagres e os dons de cura. 3 dons de revelação que revelam algo. A palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento e o discernimento de espíritos. Nesta lição, estudaremos a respeito dos 3 dons de inspiração ou de expressão vocal, dentre os quais o da profecia é o mais importante. A razão de a profecia ser o dom mais importante está no fato de que os outros 2 dons de inspiração devem operar juntos, a fim de se equiparem a ele. Segundo a Bíblia, aqui, o dom de diversidade de línguas é o próximo. Okay? Segundo a Bíblia, quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar. Está correto, que está lá em 1 Coríntios 14, 5. Isso sugere que falar em línguas e interpretá-las equivale a profetizar. Portanto, a profecia é o mais importante dos 3 dons de inspiração ou de expressão vocal, uma vez que não requer outro dom, ok? A profecia é a expressão vocal sobrenatural em um idioma conhecido. As variedades de línguas são a expressão vocal sobrenatural em um idioma desconhecido. Então, a profecia é uma expressão vocal sobrenatural em um idioma conhecido, ok? E as variedades de línguas são a expressão vocal sobrenatural em um idioma desconhecido. A interpretação de línguas. Interpretação, é diferente de variedade. A interpretação de línguas é uma revelação sobrenatural daquilo que foi dito em uma língua desconhecida. Que interessante.
No caso, é a interpretação que revela, né? O original hebraico da palavra profetizar alude ao significado fluir e também transmite a ideia de borbulhar como uma fonte, abundar e jorrar. A palavra grega traduzida como profetizar se refere a alguém falar em prol de outrem. Logo, profetizar significa falar em prol de Deus ou ser seu porta-voz. Uau, olha que forte, hein? Então, logo, quem profetiza significa que está falando em prol de Deus ou é o seu porta-voz. Interessante, né? Muito bacana isso, muito legal. Em 1 Coríntios 14, 1, lemos 1 Coríntios 14, 1. Lemos: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. A passagem nos diz que devemos desejar os dons espirituais e, especialmente, o da profecia. Isso não significa que temos de deixar de buscar os demais dons, e sim que devemos principalmente desejar o de profecia. Então isso significa que no mundo espiritual ele tem um peso muito grande, esse dom de profetizar. Bora lá. No fim desse mesmo capítulo, Paulo, escrevendo pela inspiração divina, repetiu: portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar. Continua no capítulo 14 de 1 Coríntios, só que você está lá no versículo 39, tá bom? Anote aí. 1 Coríntios 14, 39. Poderíamos expressar a situação da seguinte maneira: Deus falou por intermédio do apóstolo à igreja de Corinto, e isso se aplica à igreja em todos os lugares, para que ela desejasse os dons espirituais, especialmente o de profetizar. Predição versus proclamação. Predição versus proclamação. A Aline disse que eu queria esse dom, então busque, Aline, que você vai conseguir. Em nome de Jesus, aquele que busca recebe, viu? Eu já vi, é muito forte mesmo. O simples dom da profecia não deve ser confundido com o cargo profético, nem com as revelações daqueles que ocupam o ministério de profeta. Paulo disse: mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. 1 Coríntios 14, 3. Podemos perceber que não há revelação no simples dom da profecia, o qual é dado para edificação, exortação e consolação. Por outro lado, vemos com frequência a revelação ou a predição em um ministério profético, as quais podem ser feitas até mesmo por intermédio da profecia. Interessante notar a diferença entre a profecia no Antigo Testamento e no Novo Testamento. No Antigo, a profecia era uma predição dos eventos, ao passo que, no Evangelho, há uma forte mudança para a proclamação. Olha que interessante aqui, ó. Profetizar é mais do que pregar. Algumas pessoas acreditam que profetizar significa pregar. Todas as expressões vocais, de fato, são profecias, de modo ou de outro. Porém, o dom da profecia não é pregação. Certas vezes, há um elemento profético em um sermão de um homem ungido pelo Espírito Santo, inspirado a falar de forma espontânea aquilo que provém do seu espírito, mais do que a sua cabeça. Contudo, essa é apenas uma das fases da operação do dom da profecia. Já ouvi pessoas dizerem: enquanto dava o meu testemunho a respeito do Senhor a alguém, falei coisas além dos meus pensamentos, as quais estavam em harmonia com a palavra. Forte, hein? Eu não as inventei, simplesmente fui inspirado pelo Espírito a falar. Isso faz parte da operação do dom da profecia, uma vez que essa é a expressão vocal inspirada. O dom da profecia vai além dos nossos processos de raciocínio e intelecto.
Então não é algo que parte do homem, da sua inteligência, da sua sabedoria, é algo que vem de Deus, é inspirado pelo próprio Espírito Santo, ok? Pregar significa proclamar, anunciar, bradar ou contar. O propósito bíblico propósito bíblico do dom da profecia é diferente do objetivo de uma pregação. Pegou essa deixa aqui? O propósito bíblico do dom da profecia é diferente do objetivo de uma pregação. Não há escrito, por exemplo, que os cristãos seriam salvos pela loucura da profecia, mas sim pela loucura da pregação. Isso está lá em 1 Coríntios, anote aí para você meditar depois. Capítulo 1, versículo 21, tá bom? 1 Coríntios 1, 21. Os dons espirituais, sobrenaturais do Espírito são dados para atrair a atenção das pessoas e não para salvá-las. Até mesmo no dia de Pentecoste, quando muitos falavam em línguas, nenhum dos ouvintes foi salvo antes que Pedro pregasse a eles. Forte, né? Isso está lá em Atos, capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 41. Marca aí no seu caderninho para você meditar depois. Ok? Atos 2, do 14 ao 41. O dom da profecia versus o cargo do profeta. Conforme já dissemos, o dom da profecia não deve ser confundido com o cargo profético. O simples dom da profecia não contém revelação, e sim fala aos homens, edificando-os, exortando-os, consolando-os, bem como edifica a igreja. Note que, em 1 Coríntios 14, 1, Paulo exorta que a igreja em Corinto procure com zelo os dons espirituais e principalmente que profetizeis. Em 1 Coríntios 12, 28, o apóstolo esclarece que nem todos os homens são profetas. Se o ato de profetizar transformasse alguém em profeta, Paulo estaria contradizendo a si mesmo. Em outras palavras, o fato de o dom da profecia operar por intermédio de um indivíduo não o torna profeta. Que coisa, hein? É errado dizer como eu profetizo. Eu não posso falar se é errado ou não, que cada um vai prestar contas, né? É errado dizer eu profetizo isso e sobre isso. Não, acho que tudo que é dirigido por Deus, para falar a verdade, traz resultado, né? Antigamente, quando alguém dizia, profetizava algo e não cumpria, essa pessoa morria, né? Então, é muito certo, tem que tomar muito cuidado, misericórdia. Por exemplo, sabemos que uma pessoa rica possui muito dinheiro. Embora a maioria de nós tenha algum dinheiro na conta, mesmo que poucos centavos, isso não nos torna ricos. Do mesmo modo, o profeta naturalmente profetiza. Contudo, nem todos aqueles que profetizam são necessariamente profetas. Além disso, o profeta opera outros dons espirituais além do simples dom da profecia. Ele opera os dons de revelação concomitante à profecia, assim como disse Paulo, tratando-se de profetas. Falem apenas 2 ou 3, o outros julguem. Se, porém, vier revelação a outrem que isto é outro profeta, esteja assentado e cale-se o primeiro. 1 Coríntios 14, 29 e 30. Na passagem anterior, Paulo se refere à revelação. Se, porém, vier revelação, logo o ministério profético possui outros dons de revelação em operação, além do dom da profecia. A fim de ocupar o cargo de profeta, uma pessoa deve operar com certa recorrência em sua vida, em seu ministério, pelo menos 2 dons da revelação, além do dom da profecia. Em outras palavras, para se tornar um profeta, é necessário ser chamado ao ministério quíntuplo, como pregador ou mestre da palavra. Lembra? Lá no início eu falei sobre esse ministério quíntuplo. Se você não sabe o que é, depois você procura aí, se eu não me engano, o primeiro ou foi o segundo vídeo.
tá bom? E depois você marca aí, Efésios 4, 11 e 12. Efésios capítulo 4, versículo 11, versículo de número 12. Em outras palavras, para se tornar um profeta é necessário ser chamado ao ministério quíntuplo, como pregador ou mestre da palavra, e operar, de modo consistente, 2 dos 3 dons de revelação. A palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento ou discernimento de espíritos, mais o dom da profecia. Então tem que ter algo a mais, ok? Bora lá. Não devemos, portanto, confundir a posição de profeta com o simples dom da profecia que todos os fiéis são exortados a procurar com zelo. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom da profecia. Todos nós podemos ter o dom da profecia, pois Deus não nos mandaria desejar ou buscar com zelo algo que não está à nossa disposição ou que nem poderíamos receber. Mas aqui tem um detalhe, tem que buscar com zelo, ok? Não é de qualquer forma que você vai receber, tem que ser com zelo, tem que ser de forma minuciosa, você tem que estar ligado com Deus para você entender esse ministério. Embora todos os homens possam ter o dom de profecia, isso não significa que todos são profetas. Além disso, é necessário termos consciência de que a profecia feita por um profeta possui mais autoridade do que o simples dom da profecia, operando por intermédio de leigos, ok? Exemplo do dom da profecia no Novo Testamento. Em Atos 21, vemos a ilustração bíblica de alguns cristãos que tinham o dom da profecia operando na vida de cada um deles. Isso está lá em Atos 21. Bora lá? Atos capítulo 21, versículo 8 e 9. Atos 21, versículo 8 e 9. A Bíblia diz, versículo 8 de Atos 21. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Felipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este, no caso Felipe, 4 filhas donzelas, a que profetizavam. Todas as 4 filhas de Felipe operavam simples dom da profecia. Essas jovens, por certo, devem ter profetizado nos cultos realizados na casa delas. De outra maneira, Paulo e seu grupo não saberiam a respeito do seu dom. As filhas de Felipe falavam ao grupo inteiro, edificando, exortando e consolando. Porém, a chegada do profeta Ágabo lhes transmitiu uma revelação, algo de ordem superior. Ou seja, elas eram usadas, mas quando chegou a autoridade, se tornou superior. Exemplo do ministério profético no Novo Testamento. Você está em Atos 21, agora você vai para o versículo 10 e o versículo 11. Exemplo do ministério profético no Novo Testamento, em Atos 21, 10 e 11. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: Isso diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e entregarão nas mãos dos gentios. Ágabo não profetizou no sentido em que normalmente relacionamos ao simples dom da profecia. Ele levou uma mensagem do Espírito Santo que incluía uma revelação, a palavra de sabedoria, da sabedoria. Ainda assim, não houve qualquer orientação específica a Paulo nessa passagem, pois o profeta não o exortou a ir ou não a Jerusalém. Essa decisão foi deixada por conta do apóstolo. Ágabo apenas lhe contou o que aconteceria no futuro caso Paulo fosse a Jerusalém. Presta atenção aí, galera. Há 2 maneiras de interpretar a palavra da sabedoria de Ágabo para Paulo. A primeira é que ela foi uma palavra da sabedoria entregue por meio de uma profecia. A segunda é que Ágabo apenas relatou a palavra da sabedoria que recebera pelo Espírito de Deus.
Vemos, portanto, que a mensagem de um profeta pode não ser a simples profecia. Em outras palavras, embora por meio da profecia, uma expressão vocal inspirada, essa mensagem pode ser, na realidade, uma manifestação dos dons da revelação, tais como a palavra da sabedoria ou a palavra do conhecimento. Por outro lado, o profeta pôde apenas falar aquilo que soube por parte do Pai e relatar. Assim, diz o Senhor, a mensagem, portanto, pode provir de outros dons do Espírito em operação, tais como a palavra da sabedoria. Em Atos 21, 10 e 11, um dos dons revelacionais, a palavra da sabedoria, pode ter sido manifestado por meio do dom da profecia. Nesse caso, a profecia seria somente o veículo para a transmissão da palavra da sabedoria. Então pode acontecer sim, no caso ele ser esse veículo para que outro dom se manifeste. Nesse caso aqui, o dom da profecia, a palavra de sabedoria, se manifestou por causa do dom da profecia que tinha operado antes. Como mencionei, a outra possibilidade é que Ágabo, ao transmitir a mensagem de Deus a Paulo, estava relatando a palavra da sabedoria, a qual lhe foi dada pelo Espírito, sem estar sob a unção da profecia, pois ele disse, assim diz o Espírito Santo. Então você vê que foi dirigido pelo Espírito Santo. O abuso do dom da profecia. Que coisa, hein? Olha que interessante. O abuso do dom da profecia pode causar confusão entre os cristãos. Se todos o usassem conforme ensino as Escrituras, ele seria uma grande bênção para o corpo de Cristo. Contudo, alguns ouvem a revelação de um pastor que opera no ministério profético e pensam que pode fazer a mesma coisa. Tá vendo aí, ó? Toma muito cuidado, hein? Misericórdia. Eu até tenho falado que quem é filho de Deus é aqueles que são guiados, né? Todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus tornam-se filhos de Deus. Procurem predizer em vez de proclamar. Eles entram em apuros. Certa vez, uma senhora me contou. Frequento um grupo de oração onde a única coisa que fazem é impor as mãos uns nos outros e profetizar. Mas eu nunca soube se alguma revelação já se cumpriu. Já impuseram as mãos em mim e disseram que a minha mãe morreria dentro de 6 meses. E ela ainda está viva. Que coisa, hein? Muito depois disso. Misericórdia. A mulher continuou. Em seguida, disseram que o meu marido me deixaria dentro de 1 ano, mas o prazo já passou. Ele não me deixou. Temos um bom casamento. Já fizeram muitas profecias, mas nenhuma delas se cumpriu. Que coisa, hein? Aquelas pessoas estavam abusando de qualquer dom que, porventura, possuíam. Se elas ficassem com o simples dom da profecia, edificando os homens, exortando-os, consolando-os, tudo se sairia bem. Sem dúvida alguma, algumas pessoas que ocupam o ministério profético, os quais algumas vezes atuam na área da predição. Também há aqueles que operam em outros dons espirituais, tais como a palavra da sabedoria e a palavra do conhecimento, quais podem ser anunciados por meio da profecia. Contudo, aqueles que operam o dom da palavra do conhecimento da sabedoria, a palavra da sabedoria, e as transmitem por meio da profecia, não são necessariamente profetas, uma vez que essa posição exige outras qualificações. Além disso, há uma ocorrência frequente da manifestação dos dons revelacionais em um ministério profético. O simples dom da profecia e não é predição. O simples dom da profecia não é predição. Embora muitas pessoas associem o simples dom da profecia à predição, ela, na verdade, refere-se a falar aos homens edificando, exortando e consolando. Então, esse é o propósito, né? Edificar, exortar e consolar, ok? Nós não possuímos os dons espirituais quando nascemos. Precisamos primeiro passar pelo novo nascimento do reino de Deus e receber o batismo com o Espírito Santo.
A Bíblia afirma que o Espírito distribui seus dons a cada um conforme lhe apraz. Além disso, devemos estar no Espírito. Olha que detalhe muito interessante, viu? Sim, pode operar junto, sabedoria e a profecia, sim. Vê que interessante. Além disso, devemos estar no Espírito para os dons espirituais se manifestarem. Então não adianta a pessoa estar no natural, não adianta a pessoa achar que é do seu jeito, da sua maneira. Tem que estar ligado com o Espírito, porque o Espírito ele vai fazer conforme lhe apraz. Então você precisa ser dirigido pelo Espírito Santo. É estarrecedor. Peraí, deixa eu ver. Tá, desculpa, eu pulei aqui. Devemos estar no Espírito para os dons espirituais se manifestarem. Ok. Pois eles não operam na carne. Vixe, viu? Não operam no natural. Em outras palavras, precisamos buscar a unção do Espírito Santo para a manifestação de seus dons. Nós não fazemos isso separados de Deus, ok? Então tem que estar na unção, tem que estar ligado. Isso você nunca vai ter esses dons se você estiver separado do Pai. É estarrecedor o número de pessoas que seguem os ensinamentos errados a respeito desse assunto. Porém, não devemos evitar aquilo que é real e genuíno apenas porque existem falsificações. Pelo contrário, isso nos motiva a permitir que o Espírito demonstre os dons espirituais por nosso intermédio, para que as pessoas vejam aquilo que é genuíno à luz da palavra de Deus. É lastimável que alguns cristãos estejam enganados a respeito dos dons espirituais. Certo indivíduo me contou que, todas as manhãs, antes de sair ao serviço, buscava ao Senhor para que ele lhe desse uma palavra da profecia a respeito de qual gravata deveria vestir. Que coisa, hein? Tudo bem, vamos lá. Não é relevante para Deus saber a gravata que você usará. O que aquele homem recebia não se tratava de uma palavra da profecia. Na realidade, ele se deixava indefeso aos logros do diabo. Alguém me escreveu certa vez pedindo que eu lhe profetizasse a respeito de qual igreja ele deveria frequentar. Isso não é bíblico. Tá vendo? Então, ó, preste muita atenção, você principalmente que se esbambeia, fica confuso, pastor, não sei para qual igreja eu vou, onde eu vou ficar, etc, tal. Tem que tomar muito cuidado porque chegar alguém assim, ó, essa igreja que você tá não é a correta, Deus tá falando, eu profetizo que você vai para a igreja X. Tomar muito cuidado disso aí, hein? Tá amarrado em nome de Jesus. Então, alguém me escreveu certa vez pedindo para que pedisse. Da igreja. Cada cristão tem em seu íntimo o Espírito Santo como guia e conselheiro, a Bíblia diz. Lá em João 16:13, tá? Fala sobre isso. A maneira primária de Deus guiar seus filhos é mediante o testemunho interior. Ou seja, dirigido por o Espírito Santo, ok? E não usando outra pessoa profetizando a eles. Em outra ocasião, eu estava em um avivamento no estado do Colorado. Às 4 da madrugada, algumas pessoas ligaram de Nova York para o dono do hotel onde me hospedei, dizendo que precisavam falar comigo, que era uma emergência. Minha esposa e eu tínhamos telefone no quarto onde estávamos hospedados, de modo que o dono foi bater a porta, dizendo que havia uma ligação para mim. Saí da cama e, ainda despertando, vesti minha camisa. Quando comecei a passar pela porta, a fim de ir até o escritório do hotel, minha esposa exclamou: querido, você não vai vestir as calças? Eu não percebi que estava sem elas. Voltei para vesti-las. Quando atendi a ligação, a pessoa que me telefonara disse: irmão Reagan, estamos em uma vigília e pensamos em telefonar para ver se você tem uma palavra para nós. Ela se referia a uma palavra de profecia. Pois bem, eu tinha algo para dizer para eles, mas não era uma palavra de profecia. Ainda assim, não lhes disse nada, pois não teria partido do Senhor, e sim da minha carne. Algumas vezes, Deus pode nos usar para dar uma palavra a alguém, mas isso não significa que podemos simplesmente ligar e desligar os dons espirituais quando queremos. Temos que estar ligados 24 horas.
Devemos ter consciência de que tudo que recebemos é proveniente da parte do Espírito e por intermédio dele. Temos de ministrar aquilo que temos de conformidade com a orientação e a unção do Espírito de Deus. Aleluia. Isso é forte. Manifestações do Espírito Santo na adoração coletiva. Em 1 Coríntios 14, 26, encontramos instruções adicionais a respeito do uso do dom da profecia. Então, bora lá. 1 Coríntios 14, 26. E, pessoal, só reforçando que as lives eu vou colocar no canal sim, viu? Se não me engano, tem 2 lives pendentes porque caiu a rede, né? Deu problema no Instagram, teve a queda. Eu tenho que refazer, mas eu vou refazer gravando para postar lá, ok? Manifestações do Espírito Santo na adoração coletiva. Em 1 Coríntios 14, 26, a Bíblia diz: Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Tudo é para edificação, ok? Esse trecho bíblico nos mostra que o Espírito de Deus atua quando as pessoas se reúnem e clamam o nome de Jesus em adoração. Ele se manifesta mais prontamente em uma atmosfera de adoração e louvor, na qual o Pai é glorificado. Aleluia. Em meu ministério, por exemplo, sempre obtenho maiores resultados quando oro pelas pessoas sobre a unção. Descobri que é melhor fazer a oração logo depois de a palavra ter sido pregada, seja pelos enfermos, pela plenitude do Espírito Santo ou pelas necessidades das pessoas. Por essa razão, oro pelas pessoas no final do culto. Alguns querem entrar correndo e receber oração de imediato. Porém, muitas vezes a atmosfera espiritual para crermos no Senhor e recebermos algo da parte dele é muito melhor quando nos reunimos em nome de Jesus. Adoramos o Senhor e estudamos a palavra. A probabilidade de os dons se manifestarem é maior em meio ao louvor e adoração. Olha aí, uma dica muito boa para você que quer buscar aí os dons espirituais. Adore, louve a Deus, esteja nesse ambiente de adoração, congregue, esteja na igreja. Aquele momento que tiver aquela busca, se envolva. Clame por essa atmosfera forte no nosso meio. E olha, Deus ele vai se manifestar assim. Deixa eu ver aqui. Lá. A profecia na vida da oração. O dom da profecia, assim como acontece com as línguas, é mais do que a expressão vocal em público. Ele pode também ser usado em nossa vida de oração. Em Salmos, por exemplo, a profecia era usada na oração e no louvor a Deus. A verdade é que Salmos foi totalmente inspirado pelo espírito da profecia, tornando-se o livro de oração e o inário de Israel. Alguns salmos são orações dadas mediante a expressão vocal inspirada. Também podemos ver no Novo Testamento a profecia sendo usada na vida de oração do cristão. Por exemplo, em Efésios 5:19. Efésios 5:19. A Bíblia diz: Os servos de Cristo são exortados a falar entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais. Essa atitude se trata do dom da profecia em operação. Em operação. Muitas vezes, enquanto ora, a pessoa pode falar em línguas e anunciar coisas mediante o Espírito de Deus. Falar em outras línguas é o começo das coisas do Espírito. Que forte, hein? Pois é a porta de entrada na dimensão sobrenatural. Assim como já sabemos, o dom de línguas é dado a todo cristão cheio do Espírito, como uma evidência da sua plenitude. Além disso, Jesus não disse que apenas alguns discípulos podem falar em outras línguas, e sim todos os que creem
nele deve ter esse dom. Ele disse lá em Marcos 16, 17. Marcos 16, 17, a Bíblia diz: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Falarão novas línguas. Forte, né? Deus, todavia, deseja que todo cristão cheio do Espírito faça mais do que falar em línguas. Ele quer que saibamos interpretar nossas orações feitas em línguas, conforme o Espírito orienta. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar. Isso está lá em 1 Coríntios 14, 13. Então nós temos que buscar esse dom ao ponto de nós conseguirmos de fato interpretar mesmo aquilo que está sendo ministrado. Isso é muito forte. O Senhor não nos ordenaria orar pedindo algo que não pudéssemos receber. Uau! O Senhor não nos ordenaria orar pedindo algo que não pudéssemos receber. Obviamente, não é necessário interpretarmos tudo o que oramos no Espírito em nossa vida de oração devocional. Há ainda o uso público do dom da interpretação das línguas, o qual é para acontecer na assembleia local. No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2 ou quando muito 3, e isso sucessivamente, e haja quem interprete. 1 Coríntios 14, 27. Nem todo cristão terá o dom de ministrar publicamente e interpretar de línguas. Deus também anseia que profetizemos, a fim de trazermos o consolo, encorajamento ao corpo de Cristo, tá vendo? Para trazer também consolo e encorajamento ao corpo de Cristo. Pois a Bíblia diz claramente: procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o que profetizeis. O que profetiza edifica a igreja. Por meio do dom da profecia, podemos falar de modo sobrenatural, não somente aos cristãos, para o nosso benefício. Também a Deus. Efésios 5,19 diz isso. Anote aí, Efésios 5,19 e Colossenses 3,16. Efésios 5,19 e Colossenses 3,16. Profetizar da nossa vida particular de oração começa com falar em outras línguas. 1 Coríntios 14, 2 fala sobre isso, tá? 1 Coríntios 14, 2 fala sobre isso. Em minha experiência, por exemplo, quando oro em outras línguas, meu espírito entra em contato direto com o Pai, ainda que eu esteja me comunicando com Ele em uma língua que desconheço. Falar em outras línguas trata-se de uma expressão vocal sobrenatural em um idioma desconhecido. Paulo diz que o nosso entendimento fica infrutífero quando oramos em uma língua desconhecida, a não ser que interpretemos aquilo que temos pedido em oração. Em outras palavras, nem sempre sabemos a respeito do que estamos falando quando oramos em outras línguas. No entanto, ao orar com profecia, podemos nos escutar falando em uma língua e compreendê-la. Que coisa, hein? Uau! Em outras palavras, tendo consciência do que estamos dizendo. Por isso que a gente tem que buscar esse dom. Pessoa que forte, você está falando em línguas, e espiritualmente falando no mundo espiritual, você está entendendo que... Uau! Caramba, que forte, cara. Muito forte. Você consegue entender e compreender de fato o que você está falando com o Pai. Orar em línguas é um trampolim para entrar na profecia por meio da oração. Lembre-se de que a profecia é, no seu sentido mais amplo, a expressão vocal inspirada. Por exemplo, algumas vezes falo a respeito de certas coisas com o meu próprio entendimento, não se tratando necessariamente de uma expressão vocal inspirada. Posso estar apenas orando da melhor maneira que eu saiba a respeito de uma situação com meu entendimento, na minha língua materna. Sem dúvida, também podemos falar no Espírito com o nosso entendimento em nossa língua. Nesses casos, também seremos inspirados e orientados pelo Espírito Santo. Após orar um pouco em línguas a respeito da situação, muitas vezes passo a profecia, a expressão vocal inspirada. Então, a profecia também é a vocação inspirada, a expressão inspirada.
Mediante a expressão vocal inspirada na forma da palavra de sabedoria, posso expressar em oração o plano de Deus, o qual se manifesta por meio do dom da profecia na vida de oração particular de qualquer cristão cheio do Espírito. Orar em profecia possui uma unção com mais autoridade, uma vez que essa é a oração da palavra da sabedoria por meio da profecia. Orar a palavra da sabedoria mediante a profecia eleva a nossa oração. Muitas vezes revela-nos uma parte de um fragmento do plano de Deus, com a palavra da sabedoria. Essa é, de fato, uma oração audível do plano e propósito de Deus para a nossa vida. Mesmo assim, é necessário fazer uma distinção entre expressar o plano divino em nossa vida de oração particular, mediante a palavra da sabedoria, por meio da profecia, e a palavra da sabedoria manifestada por intermédio de um cristão profetizando no ministério público. Qualquer cristão pode expressar em oração o plano de Deus para a sua vida. Está lá em João 16, 13, João 16, 13 e 14. Qualquer cristão pode expressar em oração o plano de Deus para a sua vida, em línguas ou segundo a vontade do Espírito, em profecia. Porém, tudo isso é distinto e separado do ministério público. Embora o Espírito Santo possa demonstrar ao cristão, nos momentos íntimos de oração, fatos futuros de sua vida, não é possível garantir que a palavra da sabedoria operará por intermédio desse homem em público. Além disso, devemos ter consciência de que, apesar de a palavra do conhecimento e da palavra de sabedoria operarem na vida de um cristão mediante oração, isso não o torna um profeta. Há uma diferença entre o crente que opera nesses dons espirituais, na sua vida de oração particular, e aquele que ocupa um cargo quíntuplo, tal como o de profeta, sendo o intermédio pelo qual o Espírito Santo manifesta os dons espirituais no ministério público. Ok? Então, muito interessante esses estudos aqui. Ele deixa bem claro, né, que o dom da profecia, assim, ele refere-se a uma edificação, exortação e consolação. Ele pode, sim, operar e trazer por intermédio dessa inspiração, o dom da profecia, o dom do conhecimento, ele pode sim trabalhar em conjunto. Porém, aqui nesse estudo ele deixou bem claro que você tem que buscar com zelo, que você tem que ser inspirado, que você precisa estar ligado com Deus para que você não venha ser usado na carne, ok? Venha afetar não só você e prejudicar outras pessoas. Então, esse dom da profecia tem que ter a direção, tem que ter a direção do Espírito Santo, tem que ter a direção de Deus. E detalhe, quando você tem esse dom, você viu o que ele disse aqui no estudo, foi algo muito forte, muito louco mesmo, que além de ter esse dom, ele acaba fazendo com que você interprete na sua oração de língua, entenda o que de fato você está falando com o Pai. Isso é muito forte, cara. Isso é muito forte. Então busque com zelo esse dom, a Bíblia diz, e você será abençoado em nome de Jesus, ok? Dom da profecia. Amanhã, no meu aniversário, nós estudaremos, deixa eu ver aqui, cadê? Nós vamos estudar o dom da diversidade de línguas. Captou aí? O dom da diversidade de línguas. Aleluia. Ok? Pessoal, lembrando que sábado, night especial, você não pode faltar. Eu vou postar lá o vídeo lá no Telegram, tem um card lá. Compartilha com seus amigos. Eita ferro. Compartilha com seus amigos. Viu o que eu fiz? Fiz aqui, ó. Compartilha com seus amigos. Envie para o máximo de pessoas. Claro, fiquem tranquilos que as cadeiras estão separadas, sem álcool gel. Só não venham sem máscara, pelo amor de Deus, senão você nem entra, tá bom? Tá amarrado em nome de Jesus. Se não tiver máscara, você não vai conseguir nem entrar. Então, sábado às 20 horas, Avenida São João, tá bom?
791, nós estaremos juntos. Sábado vai ter a live do propósito, se não acabar até lá, sim, tá bom? E depende muito aí dos estudos que faltam aqui. Eu acho que acaba até lá, acho que acaba sim. Aí eu já vou lançar o propósito que será feito no YouTube, ok? Lá no canal Reino Flix. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, participe, tá bom? Porque em breve nós faremos as lives lá, ok? Deus abençoe. Aniversário da pastor Márcio. Ixi, quem dera se eu tivesse 30 anos, hein? Completando 30 anos. 3.2. Velhinho, né? Glória a Deus. É bom, é bom. Bom. É muito bom. 32, misericórdia. Pessoal, amanhã nós estaremos lá. A próxima live vai ser forte em nome de Jesus, tá ok? Deixa eu fazer uma oração por vocês, abençoar você. Pai, muito obrigado. Meu Deus, em nome de Jesus, por mais uma live abençoada. Meu Deus, eu te peço que o Senhor continue edificando este povo, os corações. Manifesta-te, meu Pai, com a tua bênção. Manifeste, meu Pai, com a tua palavra. Pai, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, que o Senhor possa se revelar, derramar sobre nós a essência desse Espírito tão maravilhoso. Pai, que buscamos, meu Pai, com zelo esse dom de profetizar. Ajuda-nos, meu Pai, a estar ligado com o Senhor. Ensina-nos, meu Pai, a verdadeiramente cumprir a tua vontade. Pai, eu abençoo essa galera, pedindo, meu Pai, que eles venham ser dirigidos em tudo que venham fazer, meu Pai, pelo Espírito Santo. Muito obrigado, Pai. Eu te louvo, eu te agradeço. Sou grato pela vida de todos, em nome de Jesus. Amém? Obrigado, galera. Deus abençoe vocês. Um beijão no coração. Eu vou ver o que vai acontecer aqui depois da meia-noite. Tá bom? Se eu vou estar dormindo ou se eu vou comemorar recebendo as mensagens da galera aí. Tá bom? Deus abençoe vocês. Fiquem na paz e amanhã estaremos juntos aqui. Tá bom? No próximo tema, em nome de Jesus. Um beijo no coração. Se cuidem e até amanhã. Valeu! Tamo junto.